Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o indeferimento da petição inicial. Vocês sabem quais são as hipóteses de indeferimento da petição inicial? Todas elas estão previstas no artigo 330 do CPC. E o 330, ele enumera 4 hipóteses de indeferimento. A primeira hipótese, a inépcia da petição inicial. E a inépcia é sempre algum problema com o pedido. Uma petição inicial sem pedido ou causa de pedir, uma petição inicial com pedidos incompatíveis, pedidos formulados na modalidade sucessiva, cumulativa, incompatíveis, pedidos genéricos, salvo as hipóteses previstas lá no artigo 324 de pedido genérico, ou aquela petição inicial que da narrativa fática não decorre logicamente a conclusão. Então são 4 hipóteses de inépcia. E inépcia é apenas a primeira hipótese de indeferimento da petição inicial. A segunda hipótese de indeferimento é a falta de legitimidade. A petição inicial elaborada e protocolada por parte ilegítima é inepta. Terceira hipótese, petição inicial sem interesse processual. O autor, com base no Código de Processo Civil, ele precisa ter legitimidade e interesse processual, interesse de agir. Caso o autor não tenha interesse processual, que é aquela necessidade de provocar o Poder Judiciário aliada à utilidade e adequação do procedimento adotado, também a petição inicial será considerada inepta. E a quarta hipótese de indeferimento da petição inicial é no sentido de quando o juiz recebe a petição inicial, manda a parte emendar a petição inicial, lembrando que a emenda tem prazo de 15 dias úteis, nos termos do artigo 321, e a parte não emenda no prazo legal. O que vai acontecer com a petição inicial? Indeferimento. Então essas são as 4 hipóteses de indeferimento da petição inicial. Inépcia, ilegitimidade do autor, falta de interesse processual, interesse de agir, e o juiz pediu para emendar e você não emendou no prazo legal. O que gera uma decisão de indeferimento? A decisão de indeferimento ela é sentença que não julga o mérito, portanto uma sentença sem resolução do mérito. E uma sentença sem resolução do mérito não resolve o problema da parte, não retrata o mérito, não julga o objeto litigioso. Então, diante desse cenário, qual é a ideia do Código de Processo Civil? Muito embora o artigo 330 enumere as 4 hipóteses de indeferimento e as 4 hipóteses de indeferimento ensejam uma sentença sem resolução do mérito, a gente sabe que toda e qualquer sentença sem resolução do mérito, à exceção de algumas, você pode repropor a demanda. Você corrige o vício e repropõe a demanda, né? Salvo algumas exceções que a gente tem previstas no Código de Processo Civil. Agora, por força do artigo 317 do CPC, toda vez que o juiz for proferir uma sentença sem resolução do mérito, antes de proferir essa sentença, ele tem que oportunizar a correção do vício, porque daí, uma vez o vício sanado, ele pode dar continuidade à relação jurídica processual. Então, na prática, antes do juiz proferir uma sentença de indeferimento, o que ele vai observar? Puxa, essa petição inicial é inepta, mas será que essa inépcia eu consigo corrigir? Se a resposta for positiva, ele vai intimar o autor para corrigir o vício. Corrigido, continua o processo. Se a resposta for negativa, aí não tem como corrigir, vai declarar a inépcia mesmo. Mesma coisa nos demais pressupostos. A ilegitimidade do autor é algo que eu posso corrigir? Infelizmente não. Não tem como o autor não ser parte legítima e isso ser passível de correção. Então, diante da ilegitimidade do autor ou diante da falta de interesse do autor, infelizmente, são vícios que eu não consigo corrigir. Logo, o juiz vai proferir sentença sem resolução do mérito. Mas, de repente, o juiz poderia intimar novamente para emendar a petição inicial, do inciso 4º do 330. Algumas hipóteses de inépcia podem ser corrigidas. Então, esse deve ser sempre o entendimento. As hipóteses do 330 são hipóteses de indeferimento da petição inicial. E o indeferimento da petição inicial gera sentença sem resolução do mérito. Mas antes do juiz proferir qualquer sentença sem resolução do mérito, ele, se puder ser corrigido o vício, ele tem que oportunizar a parte
a sua correção para dar, portanto, continuidade à relação jurídica processual. Então, essas foram as hipóteses de indeferimento da petição inicial. Eu espero você na nossa próxima dica sobre processo civil. Bons estudos, até lá!